Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em João capítulo 5, a partir do verso 3. João é o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, capítulo 5, a partir do verso 3. João, o quarto livro do Novo Testamento, Mateus, depois Marcos, depois Lucas e depois João. João capítulo 5, a partir do verso 3 diz assim: Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou. Ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não aconteça alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Então aqui a palavra de Deus está falando de um homem, um homem que estava ali doente há 38 anos. Então fazia 38 anos que aquele homem tinha uma enfermidade no corpo dele. E aquele homem não conseguia ficar em pé, ele não conseguia caminhar. Então aquele homem, ele ficava se arrastando. Quando ele queria sair de um lugar e ir para outro lugar, ele tinha que sair se arrastando pelo chão, porque ele não conseguia ficar em pé, ele não podia caminhar por causa daquela enfermidade. Aí Jesus foi até onde aquele homem estava, e perguntou para aquele homem se ele queria ser curado, se ele queria ficar livre daquela enfermidade. Só que aquele lugar era um tanque, tinha um tanque ali, aonde tinha um anjo que descia, em certo tempo o anjo descia naquele tanque e agitava a água, e a primeira pessoa doente que entrava dentro daquele tanque, daquela água, era curada. Mas aquele homem não conseguia ser curado, porque enquanto o anjo agitava a água, ele ia se arrastando para chegar no tanque. Uma outra pessoa que podia caminhar, às vezes aquela pessoa estava doente, mas aquela pessoa podia caminhar, aquela pessoa poderia sair correndo. Então aquela pessoa chegava primeiro que ele ali no tanque, entrava no tanque e era curado. E aquele homem que ia se arrastando, ele não conseguia chegar primeiro lá no tanque para entrar no tanque e ser curado. Aquele anjo ele só podia curar quem entrava ali no tanque.
Só que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele disse assim: todo o poder é me dado nos céus e na terra. O anjo precisava de um tanque e de água para curar as pessoas. Só que Jesus não precisava nem de tanque e nem de água para curar as pessoas, né? Jesus, ele só falou para aquele homem: levanta-te. O anjo, ele não tinha poder para falar para uma pessoa: olha, levanta e anda. O anjo não tinha aquele poder. Para o anjo curar a pessoa tinha que entrar no tanque. Mas Jesus não pegou aquele homem no braço e colocou aquele homem no tanque. Não. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, levanta, pega a tua cama e sai caminhando e anda. E a palavra de Deus diz que aquele homem ficou curado na hora, depois das palavras de Jesus. E aquele homem levantou, pegou a cama e saiu carregando, né? E aí vieram, né? Aí vieram umas pessoas, né, que guardavam, né, o sábado, pessoas que andavam na lei, né, de Moisés, né, e elas disseram para aquele homem: olha, hoje é sábado, você não pode sair por aí carregando essa cama, é sábado, não pode trabalhar, você está trabalhando carregando essa cama. Ele disse assim: olha, o homem que me curou, porque eu era um paralítico, né, eu não conseguia caminhar, o homem que me curou, e hoje eu estou caminhando graças a ele, eu estou carregando essa cama graças a ele, ele me disse para eu levantar, pegar a cama e ir embora. E aí perguntaram para ele: mas quem falou isso para você? Não é para você pegar a sua cama e sair caminhando? E aí o homem não sabia quem era Jesus. Ele não sabia. Mas a palavra de Deus, que Jesus encontrou aquele homem de novo lá no templo e disse para ele: olha, você já está curado. Você não é mais paralítico. Você tem saúde. Você está caminhando. Não pecas mais, para não te acontecer alguma coisa pior. Então aqui nós entendemos que Jesus, ele não curou somente aquele homem. Jesus pregou a palavra de Deus para aquele homem. Porque aquele homem, ele não precisava somente ser curado. Ele não precisava somente receber uma bênção enquanto ele estivesse vivo aqui na terra. Mas aquele homem um dia, a vida daquele homem um dia ia acabar aqui na terra. Então, Jesus curou ele para que enquanto ele estivesse vivo aqui na terra, ele pudesse trabalhar, né, ele pudesse sustentar a família dele, né? Jesus tirou a paralisia que aquele homem tinha. Mas também, Jesus, ele não pensava só na vida aqui na terra das pessoas. Jesus, ele veio aqui na terra também salvar as pessoas. Então Jesus, ele pregou a palavra de salvação para aquele homem. Porque Jesus não queria só que aquele homem ficasse curado aqui enquanto estivesse vivo. Mas Jesus queria também que aquele homem fosse salvo. Que aquele homem tivesse o nome escrito no livro da vida, né? E a palavra de Deus, ela diz assim, né? A palavra de Deus, ela diz assim que Jesus, ele curou aquele homem teve a saúde no corpo dele, mas Jesus, ele deu para aquele homem também uma palavra de salvação, para que enquanto aquele homem vivesse aqui na terra, ele ia trabalhar, ele ia ter saúde, mas Jesus também pregou a palavra de salvação, para que quando a vida daquele homem terminasse aqui na terra, ele fosse salvo, né? E ainda hoje, Jesus, ele quer nos salvar. Existem pessoas que contam testemunhos. Olha, às vezes a pessoa, ela conta um testemunho assim: olha, eu tinha câncer, mas depois que eu fui na igreja e recebi a oração, eu fui curado.
Olha, eu tinha problemas de saúde, mas depois que eu orei, que eu pedi para Jesus me curar, Jesus me curou. Só que muitas vezes aquela pessoa não está salva. Ela somente recebeu uma bênção material, uma bênção para o corpo dela enquanto ela estiver viva aqui na terra. Mas e depois que a vida dessa pessoa terminar aqui na terra? Né? Se a pessoa somente recebeu uma bênção para essa vida. Jesus, Ele quer dar para nós bênçãos para essa vida. Mas Jesus, Ele quer também nos dar a bênção para quando a nossa vida terminar aqui nessa terra. E que bênção que é essa? É a salvação. A palavra de Deus diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho dEle, Jesus Cristo, aqui na terra, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não seja condenado, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que praticar os ensinamentos de Jesus Cristo não seja condenado, mas tenha vida eterna. Aqui em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, fala da cura dos 10 leprosos, né? Que quando Jesus entrou ali numa aldeia, uns homens foram ao encontro de Jesus, 10 homens, eram 10 homens leprosos, né? E eles pararam e falaram para Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E a palavra de Deus diz que Jesus falou assim para eles: olha, vai lá, mostra, se apresentem diante do sacerdote, né? E quando eles chegaram lá perto do sacerdote, não tinha mais lepra no corpo deles. Porque naquela época, quando uma pessoa era curada da lepra, a pessoa tinha que ir lá, tinha que ir até o sacerdote, para o sacerdote ver que a pessoa não tinha mais lepra, para que a pessoa fosse aceita na cidade, para que a pessoa pudesse entrar na cidade. Porque naquela época as pessoas que eram leprosos, eles tinham que ficar afastados, eles tinham que morar fora da cidade, né? E a palavra de Deus diz que quando aqueles homens chegaram perto do sacerdote, o sacerdote olhou para eles e confirmou que aqueles homens não tinham mais lepra, eles estavam curados, porque Jesus curou eles. E a palavra de Deus diz que aqueles 10 homens foram embora, curados. Mas a palavra de Deus diz que um daqueles homens que foi curado, um daqueles 10 homens que foram curados, voltou e se ajoelhou diante de Jesus e aceitou Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Então aquele homem que foi curado por Jesus daquela lepra, Jesus deu 2 bênçãos para ele. Jesus deu a bênção material, que foi a cura para o corpo dele, e Jesus deu a salvação para aquele homem também, porque aquele homem voltou, adorou a Jesus Cristo, louvou a Jesus Cristo, né? Louvou a Deus e aceitou a Jesus Cristo como Salvador da alma dele. Hoje tem pessoas que só vai na casa de oração, na igreja, só para ser curado, e depois quando Jesus cura a pessoa não volta mais. A pessoa fala: eu não vou na igreja não, porque eu já estou curado. Só que aquele leproso, depois que Jesus curou ele não tinha mais aquelas feridas no corpo dele, aquela lepra no corpo dele. Então aquele homem voltou curado e aceitou a Jesus Cristo, aceitou servir a Jesus Cristo. Ele voltou para agradecer a Jesus Cristo a bênção que ele tinha recebido. E ele voltou aceitando obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele foi salvo. Então, do que adianta a pessoa ser curada e não ter a salvação depois? Do que adianta a pessoa ter saúde aqui na terra e depois sofrer lá no lago de fogo? Porque não quer dizer que Jesus curou a pessoa está salva. A pessoa, às vezes uma pessoa que não ama a Jesus, não quer servir Jesus, ela vai na igreja, às vezes ela recebe oração e é curada. Ela tem uma cura para o corpo.
Só que depois que a vida daquela pessoa terminar aqui na terra, essa pessoa não vai ser salva. Ela vai para o lago de fogo. Por quê? Porque a pessoa aceitou o milagre de Jesus na vida dela. A pessoa aceitou a cura, né, de Jesus para o corpo dela. Mas aquela pessoa não aceitou aprender e obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, quantas pessoas, quando Jesus caminhou por essa terra, quantas pessoas que Jesus curou e não foram salvas? Porque aquelas pessoas foram até Jesus procurando só a cura e receberam a cura, mas aquelas pessoas não quiseram praticar os ensinamentos de Jesus. Elas não quiseram aceitar Jesus Cristo como Salvador da vida delas, né? Aqueles 9 leprosos, eles receberam uma cura. Jesus curou eles, mas eles não quiseram aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas o 10º leproso que foi curado por Jesus, ele voltou aceitando a Jesus Cristo como Salvador da vida dele, da alma dele, foi salvo. Então Deus, Ele quer nos dar bênçãos aqui nessa terra. Deus, Ele quer nos dar saúde aqui nessa terra. Deus, Ele quer nos dar prosperidade aqui nessa terra. Só que a nossa vida aqui na terra vai terminar, né? E se a gente não buscar a bênção principal que Deus pode nos dar, que é a salvação, a gente vai para o lago de fogo. Mesmo se um dia a gente receber o milagre de Deus, mas se a gente não aceitar Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, se a gente não aceitar praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a gente não vai ser salvo. Porque Deus, Ele quer curar a gente. Deus, Ele quer prosperar a nossa vida aqui na terra. Mas Deus, Ele quer levar a gente lá para o céu também. Deus quer que a gente esteja eternamente com Ele lá na glória, porque Ele nos ama. Só que Deus, Ele só vai levar para o céu. Deus, Ele só vai escrever o nome no livro da vida daquelas pessoas que praticaram os ensinamentos de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que falaram a verdade. Aquelas pessoas que trabalharam honestamente. Aquelas pessoas que usaram as roupas, as vestimentas que agradam a Deus, que não causam escândalo. Aquelas pessoas que só falaram palavras que edificam. Aquelas pessoas que amam o próximo. Aquelas pessoas que perdoam o próximo. Aquelas pessoas que abençoam o próximo, né? Agora, aquelas pessoas que falam mentira, pessoas que falam palavrão, pessoas que usam roupas que causam escândalos, pessoas que odeiam o próximo, essas pessoas não vão ser salvas. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Deus, Ele quer nos dar bênçãos aqui, enquanto a gente estiver aqui na terra. Só que Deus, Ele quer nos dar a melhor bênção que alguém pode receber de Deus, que é a salvação para a nossa alma. E essa bênção está aqui, ó, é a palavra de Deus para a nossa vida. Se a gente aceitar obedecer essa palavra, se a gente aceitar praticar essa palavra, praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, nós seremos salvos. Amém. Então vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou hoje. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a palavra que o Senhor tem revelado para nós. O Senhor quer, Senhor Deus, nos dar saúde e nos curar. O Senhor quer, Senhor Deus, prosperar a nossa vida também, aqui na terra. Mas a gente não vai, Senhor Deus, viver aqui na terra para sempre. O Senhor quer também nos salvar. O Senhor quer também escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso que o Senhor tem revelado para nós a Tua palavra de salvação, para que a gente, obedecendo a Tua palavra, praticando a Tua palavra, Senhor Deus, venhamos a ser salvos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós, Senhor Deus.
que estamos aqui na tua casa de oração e aqueles que estão vendo esse vídeo. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.